Livro de Jó, capítulo 36, verso 26, primeira parte. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O conceito acerca de Deus não pode se conter na pequena mente humana. Tentar defini-lo, dar-lhe uma forma, implica em limitá-lo como Deus, em todos os seus atributos, da seidade, onisciência, onipresença e onipotência. Numa comparação, seria como se uma gota de água do mar tentasse entender a amplitude do oceano. Não tem como. A compreensão de Deus passa e surge necessariamente em virtude das nossas angústias existenciais. Nós nascemos neste mundo, nós crescemos, temos a nossa fase de infância, que é a fase da inocência, em que nós simplesmente vivemos sem nos preocupar com nada. O próprio Cristo disse que dos tais é o reino dos céus, e que se nós não recebêssemos o reino de Deus como as crianças, com a simplicidade da criança, com a inocência da criança, nós jamais entraríamos nele. Então, quando nós atingimos a idade da razão, nós começamos a questionar o que é a vida. E a primeira coisa que se revela à nossa frente, a primeira condição, a primeira realidade, é de que nós não vamos ficar aqui para semente, que nós temos uma vida breve em termos de eternidade. O que nós vivemos aqui humanamente, 60 anos, 70 anos, né? É muito breve essa vida. Então, que sentido existe para a vida? As perguntas que a gente começa a se fazer, começa a se angustiar. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Essa vida tem um propósito? Qual é a minha origem? E o homem então começa a se questionar. E nessa divagação, nesses pensamentos, ele acaba alcançando a ideia de Deus. Alguns a rejeitam e outros buscam entendê-lo, encontrar nele a razão da sua vida, da sua existência, enfim, o propósito da sua vida. Deus é indefinível e em nossa humanidade não pode ser captado e acessado pelos nossos sentidos humanos. O acesso a Deus se dá através de uma experiência espiritual, através da nossa verdadeira essência, que é espiritual. Quando nós fomos criados, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos projetou com a sua imagem e semelhança para que em nós Ele habitasse através do seu Espírito. E a Bíblia diz que Ele soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Então Deus soprou o Espírito, porque o corpo sem o Espírito não é nada. Lá no livro de Eclesiastes diz que o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, tudo que prevalece após o despojar dessa humanidade, dessa carne, é o Espírito. Então, a nossa verdadeira essência. Nós somos espirituais. Nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo experiências humanas. Então, diante disso, o que nos resta? Saber como acessar. Onde está Deus? Deus está em todos os lugares. Jesus definiu como sendo o Espírito e que seus adoradores o adorassem em espírito e em verdade. Então Deus está presente em todas as coisas, está presente no universo que Ele criou, está presente na terra, nos céus, na natureza. Davi, num dos seus salmos, no Salmo 8, ele fala disso, né?
Ele fala, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífica em toda a terra é a tua glória, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, porque o Senhor expôs nos céus a tua majestade. Então, Davi estava sentindo a presença de Deus revelada na natureza, na criação. No Salmo 19, ele fala mais ou menos as mesmas coisas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum só. Um tom, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então Deus se revela para onde quer que nós nos voltemos, nos movamos, nós vamos encontrar Deus nos cercando por todos os lados. Davi, no Salmo 139, ele diz, para onde eu vou me ausentar do teu espírito, para onde eu vou fugir da tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a sua mão vai me alcançar também. Então Deus está presente em tudo e, sobretudo, presente em nós. E como é que nós acessamos essa presença de Deus? Como nós temos essa convicção de que Ele realmente existe, conforme diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, é galardoador daqueles que o buscam, Ele se revela, Ele não se oculta, Ele não se esconde. Então, nós temos esse acesso através daquilo que nós verdadeiramente somos, que é através do nosso Espírito. A Bíblia diz que o nosso Espírito, aquele Espírito que Deus nos deu, nós somos criados pelo sopro de Deus, testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Então, quando há essa interação, essa comunhão entre o nosso Espírito e o Espírito de Deus, então Deus se revela. E Ele vai se revelar através da fé. Não é através de atitude humana, de rituais. Deus vai se revelar através da fé. Ele diz, o meu justo viverá por fé. E fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção das coisas que nós não vemos. Então, a fé é manifestada sobretudo na oração. É na oração que essa comunhão se estabelece. E sobre oração nós vamos falar um pouco mais no outro vídeo. Vamos falar um pouco mais no outro áudio. Mas a oração que nós praticamos verdadeiramente não é a oração que agrada a Deus. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas através da oração, no quarto, no segredo do quarto, na quietude, nós nos colocamos ali receptivos na presença de Deus e Deus nos encontra. Então nós entendemos o que o apóstolo Paulo quis dizer com orar sem cessar. Orar sem cessar é estar sempre receptivo a Deus para ouvir a sua voz. Podemos estar fazendo alguma coisa no nosso trabalho e de repente o Senhor fala de dentro de nós, Ele se revela, porque nós estamos em constante atitude de oração. Que Deus te abençoe. E no próximo vídeo nós vamos falar exatamente sobre a oração, como Jesus, Ele falou, ensinou a respeito de oração, e nós vamos falar sobre isso. Aguarde. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.